Olá, boa tarde. Com vocês, Bruno Silva, fundador do canal Pratico Excel. Hoje, na minha quarta aula, eu vou passar para vocês um pouco sobre lista suspensa condicionada. O que seria isso? O que seria uma lista suspensa condicionada? É, Listas suspensas, basicamente, é isso aqui, quando a gente pega a partir de uma validação, a gente pega um banco de dados e faz com que isso aqui apareça para a gente em uma lista, né, que partindo da própria ideia dela é uma lista suspensa. Então, qual a função disso? Depende muito da situação. Né? Nós temos fins de parametrização, por exemplo. Imagina a situação. Dentro de um relatório nosso, temos que colocar estados, por exemplo. E eu tenho a padronização, inclusive com a correta escrita, né, a correta gramática, com acento no A, acento no I aqui, o tio no Maranhão. E eu tenho aberto uma forma onde a pessoa coloca dessa forma, Maranhão. Então, quando eu for gerar isso aqui numa dinâmica, por exemplo, vão aparecer dois Maranhão, um com acento, um com tio, outro sem tio. Então, isso para fins de relatório é muito maléfico, porque você fica com informações duplicadas, tá? Então, uma das funções da lista suspensa é exatamente a parametrização. E aí eu consigo, por exemplo, em certas situações, onde eu digito qualquer outra coisa diferente do que está predefinido, ele dá erro. Né? Isso aqui eu consigo editar, tá? Mas é uma das opções. Então, com isso, a gente faz com que o cara digite exatamente o que a gente precisa que ele digite. Então, é para isso que serve uma lista suspensa. E hoje, para vocês, eu vou explicar como que funciona uma lista suspensa condicionada. O que seria condicionada? Sempre que eu digitasse, por exemplo, aqui, colocasse Ceará, em um outro local aparecesse essas cidades aqui que eu vou passar aqui agora. Ó. Por exemplo, aparecesse Ceará, então ele puxasse sempre essas aqui. Só que qual é o problema que eu tenho dessa forma como eu estou fazendo? Se eu trocar aqui para Piauí, aqui não altera para Piauí, fica para o Ceará. Então como é que eu faço dessa forma, onde essa lista suspensa aqui será condicionada a essa aqui? Tá? Então é isso que eu vou explicar para vocês hoje. Então eu vou zerar tudo aqui, vou tirar as listas suspensas que eu já criei. Vou deixar só marcado aqui agora as duas células onde eu vou trabalhar. Aqui vai ser os estados, aqui vai ser as células das cidades onde vão aparecer, tá? Então, além de lista suspensa hoje, eu vou ensinar para vocês sobre intervalos nomeados, tá? Então, vou até acrescentar aqui. Intervalos nomeados. Então, intervalos nomeados, como o próprio nome diz, é quando você designa, por exemplo, esse intervalo aqui, eu dou um nome para ele. E sempre que eu for pesquisar, por exemplo, eu boto o nome disso aqui de A. Então, sempre que eu for pesquisar A, ele vai me retornar esse intervalo aqui. Isso facilita muito na hora da gente fazer algumas fórmulas, algumas referências a um determinado trecho e não a uma célula específica, tá? Então, vamos começar. Primeiro de tudo, eu preciso fazer uma lista básica onde tem essas informações aqui de estado, desculpa. Então essa aqui vai ser básica, seleciona aqui o intervalo, venho em dados, validação de dados, e aqui no critério de validação eu venho em lista, e aqui na fonte onde eu vou pegar essa lista, eu vou selecionar o que eu preciso que ele apareça lá. Selecionei aqui um intervalo, dei um OK, e já aparece aqui para mim o que eu preciso que apareça, tá? Então, vamos entender aqui o sentido. Sempre que eu clicar aqui Ceará, eu preciso que aqui embaixo apareça as cidades do Ceará em lista suspensa. Sempre que for Piauí, idem. Sempre que for Bahia, idem. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro de tudo, eu preciso nomear um intervalo onde sempre que aqui vier Ceará, eu preciso detectar que aquele intervalo que eu vou especificar aqui vai ser equivalente a isso. Então eu vou criar aqui algumas listas que vão facilitar essa pesquisa. Primeiro de tudo, eu vou pegar esse intervalo aqui e vou tornar ele vertical. Então eu vou clicar aqui com direito e vou transpor. Só para facilitar na hora de eu fazer o PROC-V que eu vou fazer. PROC-V que eu já ensinei em outras aulas. Então sempre que for Ceará, eu preciso que ela equivala indiretamente à lista CE. Vou jogar aqui para baixo. Lista PI, lista BA,
lista MA e lista MG. Lembrando que eu estou criando aqui uma tabela, tá? Onde essa aqui vai ser, dentro da tabela que eu puxar, ela vai ser a primeira coluna e essa aqui vai ser a segunda coluna. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu dei um nome para uma determinada lista. E eu tenho agora que esse intervalo aqui, eu tenho que dar um nome desse intervalo como lista CE. Porque sempre esse intervalo aqui vai equivaler à lista CE. Então, daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Então, selecionei aqui o intervalo, venho aqui em fórmulas, definir nome. Eu tenho que deixar exatamente igual a isso aqui. Então, esse intervalo vai se chamar lista underline CE. Desculpa, peraí. Eu já tinha feito isso aqui. Então, de novo. Definir, vai ser lista underline CE. Ok. Esse intervalo aqui vai ser o quê? Lista underline PI. Esse aqui vai ser lista underline BA. Esse outro lista underline MA. Ok. E o último lista underline MG. Então, aqui em fórmula gerenciador de nomes, aqui eu criei todos, tá? Se eu clicar aqui, ele mostra aqui, por exemplo, BA equivale a esse intervalo aqui que está sublinhado aqui. Está sublinhado não, é listado aqui no Excel. Então, beleza. Primeiro passo já foi. Então, lembrem que isso aqui, lista CE, esse nome lista CE, equivale a isso aqui. Então, eu vou ter que utilizar aqui agora um PROC-V e ainda vou utilizar uma outra fórmula chamada fórmula indireto. A indireto basicamente é o seguinte: quando eu utilizar o indireto, ele vai me dizer que sempre que aparecer Ceará, indiretamente ele está dizendo lista CE, que equivale a isso aqui. Tá? Então o PROC-V vai me dizer, por exemplo, que lista Ceará, ele vai me retornar, sempre que for puxado o Ceará, ele vai me retornar com lista CE. Só que o lista CE indiretamente equivale a essas cidades aqui do Ceará, como eu já predefini aqui em lista CE. Tá? Então, vamos lá ver como é que a gente vai fazer isso. Aqui eu tenho que colocar aqui uma outra lista suspensa, onde essa lista suspensa eu não vou puxar especificamente um local, eu vou puxar uma fórmula. Para ser mais claro sobre o que eu vou fazer. Vou fazer aqui um PROC-V, por exemplo, onde o valor procurado vai ser o Ceará, no banco de dados aqui, e eu quero que ele me retorne a segunda coluna e esse valor seja exato. Então, sempre que for colocado o Ceará, ele vai puxar o lista CE. Sempre que for puxado Piauí, lista PI, BA, só conferir se todos deram certo. Maranhão e Minas Gerais. Então, eu vou utilizar isso aqui dentro da validação de dados, só que com uma outra informação. Porque lembra que lista MG ela equivale a essa listagem aqui. Então, eu vou ter que fazer uma fórmula indireto, onde sempre que vier lista MG, indiretamente ele vai puxar com a informação das cidades de Minas Gerais. Como é que vai ser feito isso? Vou jogar aqui na fórmula de novo. Então, validação de dados, lista, isso aqui vai ser igual a indireto, fórmula indireto, abre parêntese. Aqui eu não vou colocar a fórmula indireto propriamente dito. Eu vou colocar aqui um PROC-V, onde esse PROC-V vai procurar esse intervalo nesse banco de dados, ele vai me retornar com a segunda coluna e o valor tem que ser exato. Lembrando, pelo exemplo que está aqui atrás, esse resultado aqui vai me retornar, como tem Minas, ele vai me retornar com lista MG. Só que eu estou puxando informação indireta. Então, indiretamente, a lista MG equivale à cidade de BH. A cidade de Minas Gerais, desculpa. Então, vou dar um OK aqui. Opa, só fiz uma coisa errada aqui. Indireto. Abre parêntese. PROC-V, abre parêntese. Vai ser AK7, ponto vírgula. Vai equivaler a essa matriz tabela. Eu quero que ele me retorne com a segunda coluna. E eu quero que o valor seja exato. Fechou, fechou. Pronto.
Então, sempre que aqui for Ceará, aqui vai habilitar Fortaleza, Quirá, Xanguá, Eusébio e Quixadá. Sempre que for habilitado com Piauí, eu quero que ele me retorne com Teresina, Picos, Altos, Patos e Floriano. Sempre que vier Bahia, ele altera aqui para Salvador, Ilhéus, Camaçari, Itaberaba e Botirama. Sempre que for Maranhão, ele retorna com São Luís, Chimon, Caxias, Santa Inês e Zedoca. E sempre que for Minas Gerais, ele retorna com Belo Horizonte, Betim, Contagem, Oliveira e Santa Luzia. Então, recapitulando um pouco o que é que foi feito. Aqui foi uma lista suspensa básica, onde ele vai me dar basicamente o que é que eu quero que retorne. Próximo passo, eu tenho que criar uma lista onde indiretamente eu consiga pegar informações. Então, sempre que for digitado aqui Minas ou encontrado qualquer valor aqui, eu tenho um PROC-V onde ele me diz o equivalente dele aqui. Então, sempre que for Bahia, ele vai me retornar com lista Bahia. Só que a lista Bahia, como eu já predefini no intervalo nomeado, equivale a esse intervalo aqui. Então, eu precisei usar a indireta para indiretamente me dar um retorno do PROC-V. Então, basicamente, foi isso que foi feito, tá? Então, espero que tenha ajudado vocês. Entendam esse conceito para vocês utilizarem nas planilhas de vocês. Ele é bem simples, não tem muita dificuldade, só precisa que você entenda as fórmulas. Então, tenha a noção do PROC-V, o que é que ele faz, onde que ele faz e quais são as suas limitações. E essa fórmula basicamente indireta. Entendam esse raciocínio que é só sucesso daí para frente, tá? Então, boa tarde, eu espero que tenha ajudado vocês.